Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, olhando aí para âmbito político, econômico e corporativo. Então, se você trabalha ou gosta do mercado financeiro, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outros colegas para que o YouTube entregue esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas e possamos aí todos começar o dia bem informado com aquilo que movimenta o mercado de forma geral. Olhando aí para o dia de ontem, dia 27 de setembro de 2021, tivemos um dia aí com bastante volatilidade nos mercados, aonde aí o índice Ibovespa fechou em alta, apesar aí de momentos de forte queda, quedas aí de quase 1% aí, em meio a algumas notícias aí que impactaram o mercado. O grande movimento do dia, na verdade, foi em relação à alta do petróleo e principalmente aí a entrevista coletiva aí do presidente da Petrobras, que deixou aí em suspense durante alguns momentos os investidores, olhando aí para essa paridade em relação ao preço do petróleo internacional. O presidente da República, Jair Bolsonaro, havia comentado com o presidente de Minas e Energia a possibilidade de atuar em relação à contenção dos preços dos combustíveis, mas em entrevista ontem o presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna, manteve a perspectiva então de a Petrobras continuar utilizando a paridade monetária no preço dos combustíveis, e isso trouxe mais tranquilidade aí para os acionistas e investidores de forma geral, e pelo peso aí da Petrobras dentro do índice Ibovespa ajudou bastante para que a Petrobras, para que o índice continuasse aí em alta no restante do dia. Além disso, ontem tivemos aí falas do ministro Paulo Guedes em relação à PEC dos precatórios e a necessidade de aprovação, e também falas aí de expectativa para os próximos 10 anos, principalmente em relação a privatizações. De acordo com o ministro, aí uma expectativa aí de privatização nos próximos 10 anos incluem inclusive Banco do Brasil e Petrobras, e com isso também tivemos aí bastante mudança no mercado, além de uma moeda única no Mercosul, uma expectativa também para os próximos 10 anos, dentro daquilo que o ministro Paulo Guedes falou no dia de ontem. Por aqui também tivemos o Banco Central anunciando aí a venda de moeda estrangeira para conter a alta do dólar, trazendo também um pouco aí da política monetária do Banco Central aí para conter, principalmente nesse momento de alta desvalorização da moeda brasileira, e também olhando aí para as perspectivas futuras, inclusive do próprio Boletim Focus divulgado hoje, olhando aí para essa alta do preço do câmbio também para os próximos anos. Olhando aí para o exterior, na Ásia nós ainda temos a China injetando muito dinheiro aí para conter aí as possíveis consequências ali em relação à crise da Evergrande, que não pagou aí alguns dos seus credores, e isso também causa uma certa instabilidade ainda no mercado. Europa fechou em alta com as perspectivas ali em relação às eleições na Alemanha, e olhando para os Estados Unidos, as bolsas fecharam aí mistas, com dirigentes do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, reforçando em sua maioria a perspectiva aí e o apoio de retirar os estímulos econômicos já a partir do mês de novembro, isso também trazendo certa instabilidade e também valorização das treasuries, os títulos públicos norte-americanos, o que automaticamente acaba afetando as bolsas. Por fim,
Ontem os democratas ainda continuam atenuando aí os riscos aí de shutdown, né? A gente já falava sobre isso, e ainda temos a política norte-americana então interferindo bastante e com isso aí preocupando aí a questão do governo, né? A máquina pública norte-americana parar por conta da falta de recurso, não a falta de recurso, mas a falta de espaço no orçamento, que o Congresso norte-americano tem brigado bastante nesse sentido. Olhando para números de forma geral do fechamento de ontem, nós tivemos o índice Ibovespa fechando com alta de 0,27% a 113.583 pontos. O dólar subiu 0,63%, fechando a cotação a R$ 5,38. Bolsas norte-americanas, nós tivemos a bolsa de tecnologia Nasdaq caindo 0,5% a 14.970 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,28% a 4.443 pontos e Dow Jones subiu 0,21%, fechando ontem a 34.869 pontos. Já olhando para a Europa, também tivemos uma alta de 0,5% aí no euro, que chegou a R$ 6,29. E olhando para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha subiu 0,27% a 15.573 pontos, o CAC na França subiu 0,19 a 6.650 pontos e no Reino Unido a alta foi de 0,17 a 7.063 pontos. Na Ásia, assim como nós falávamos ontem pela manhã, a China caiu 0,09% a 14.344 pontos, o fechamento do dia 27, e no Japão a queda foi de 0,03% a 30.240 pontos. Olhamos ainda no final do nosso Morning Call de hoje o fechamento da Ásia e abertura dos mercados europeus e também norte-americanos. Continuando e olhando um pouquinho aqui para o cenário de cripto, que sofreu aí bastante oscilação e quedas aí após o governo chinês já na sexta-feira da semana passada definir aí o fim da mineração no país e também considerar ilegais as transações aí de criptomoedas. Com isso tivemos o Bitcoin caindo novamente 1,81% e o Ethereum caindo 3,73%. Perspectiva de petróleo futuro continua em alta aí com o momento em que nós vivemos com falta com redução dos estoques nos Estados Unidos e receios em relação à energia, que a gente fala um pouquinho mais no dia de hoje, mas ontem o Brent fechou aí a cotação futura a $78,61 o barril, e o WTI fechando então a $75,41 o barril. Ontem aí já tivemos as maiores altas, né, os maiores preços aí do petróleo dos últimos 10 anos, então essa perspectiva continuando para o dia de hoje. Ontem também quem subiu um pouquinho foi o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, o índice VIX, que mede a volatilidade do mercado de ações, o risco no mercado de renda variável, que quanto mais alto, maior essa oscilação e maior o risco. A alta ontem foi de 5,69%, com as perspectivas das bolsas norte-americanas aí mistas e também a projeção de redução de estímulos nos Estados Unidos, fechando a 18,76 pontos. Olhando para metais futuro também, tivemos aí o ouro fechando a negociação de ontem com a perspectiva de setembro a $1.750 a onça, alumínio futuro fechando a $2.903,50 a tonelada e o ferro refinado aí se mantendo na casa dos $120,23 ali mesmo com toda a oscilação que tivemos nos últimos dias e a alta que tivemos aí na madrugada de ontem, né, de domingo para segunda-feira, também valorizando um pouco a commodity em relação às últimas semanas. Olhando para o índice Ibovespa e as ações que compõem o índice, ontem tivemos aí as principais altas por conta de BRFS, Marfrig, né? BRFG, que é Marfrig, que subiu 7,14% a R$ 24,28, juntamente com BRFS3, Brasil Foods, que subiu 7% a R$ 26,00
R$ 1,28. Ambas subiram forte no dia de ontem, projetando aí a aprovação do CAD, né, que falamos aí na semana passada, da compra aí das ações aí de BRFS pela Marfrig, que foi aprovado então a negociação, e eles surfam o bom momento, lembrando que lá atrás foi falado em uma possível fusão descartada posteriormente aí pela Marfrig, né, que disse que não quer ter o controle sobre a companhia, mas elas aproveitando o bom momento e também com a alta de dólar, aproveitando aí o bom momento e surfando as altas. Continuando aqui, tivemos ontem alta de Prio 3, PetroRio, 5,09% a R$ 23,11, após as novas altas aí do preço do petróleo. Alta também de Sambi11, que é Santander Brasil, 3,78% a R$ 36,49. E alta aí de SNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, que subiu 3,23% a R$ 29,97. Também aí surfando o momento aí de alta do minério de ferro no dia de ontem. Já as principais baixas do índice ficaram por conta aí de Melius, que é Cash 3, caindo 5,17%, ainda no movimento de correção após as altas da última semana, que ficou então em 6,59 no dia de ontem. Também tivemos aí o varejo muito afetado aí no dia de ontem, com Via 3, né, que é a antiga Via Varejo, Via, dona de Ponto Frio e Casas Bahia, caindo 4,70% a R$ 8,10. MGLU3, Magalu, Magazine Luiza, né, caindo também 3,96% a R$ 15,01. E também tivemos as ações de BID11, Banco Inter, né, e BID4, que são as ações preferenciais de Banco Inter, caindo aí BID11 3,88% a R$ 58,71 e BID4 caindo 3,68% a R$ 19,58. Fechamento aí das principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Já olhando aí principalmente para a agenda de indicadores no dia de hoje, assim como tivemos na última semana, na terça e quarta-feira, a reunião do Copom, temos aí a partir de hoje aí a retomada em relação à ata do Copom, que é divulgada hoje no final do dia, mostrando aí principalmente as decisões tomadas em relação a reunião da semana passada e os próximos passos que já foram a princípio desenhados, inclusive nas falas após a reunião do Copom, mas esse detalhamento então vale a pena ficar de olho nessa divulgação no dia de hoje. Já olhando aí para o exterior, hoje nós temos a divulgação do índice de confiança do consumidor na Alemanha e também na França. Na Alemanha esse indicador já foi divulgado, inclusive aí, voltando a ter alta em relação aos últimos meses e dando um pouco mais de tranquilidade aí para a Alemanha, que é uma das principais potências da zona do euro. Temos também hoje discurso de diversos membros de bancos centrais, falando novamente sobre a política monetária. Entre eles aí, discurso aí no Banco Central alemão, também reforçando aí tudo que acontece na Alemanha, ainda em um momento aí de mudanças políticas na Alemanha por conta da eleição tivemos no final de semana. Temos também discurso aí da Christine Lagarde, continuando aí o discurso que ela iniciou no dia de ontem lá no Banco Central Europeu. Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, e também depois discurso de outros membros do Banco Central Europeu, reforçando aí o momento, as definições de política monetária, e também olhando aí para a possibilidade aí, de aumento nos títulos públicos, como tem acontecido, e a redução de estímulos que pode impactar o mercado também. Hoje também nós temos a divulgação do índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, já mais no início da tarde, discurso de Jerome Powell, né, e lá no Comitê Econômico Conjunto, que é o discurso de 2 dias que ele faz em Washington, né? Hoje, inicialmente, é o discurso falando sobre a política monetária e os próximos passos, e amanhã a continuidade, então, desse discurso
discurso aí no Comitê Econômico Conjunto lá em Washington, aonde fica aberto aí para perguntas. E Jerome Powell aí responde a questionamentos voltados aí à economia e à política monetária nos Estados Unidos. E finalizamos aí com o discurso também de membros do FOMC que continuam aí a discursar após as definições da última semana também em relação à taxa de juros e retomada econômica aí com a possível redução de estímulos a partir da próxima reunião aí do FOMC e do Fed, que acontece no final do mês de outubro. Olhando aí para o dia de hoje, aquilo que pode impactar o mercado no cenário político, lembrando que a política sempre interfere aí no mercado financeiro e tem ampliado aí essa interferência após o fim do recesso parlamentar ali no início de agosto, né, com diversos desdobramentos, um deles desdobramentos em relação à CPI da Covid, que houve aí nessa semana o empresário Luciano Hang, que é um defensor aí do presidente Jair Bolsonaro, e também a advogada que representa os médicos da Prevent Senior, né? Lembrando, na semana passada a gente já falava que diversos médicos aí da Prevent Senior disseram que eram obrigados aí a mudar algumas situações da CID, né? Que é o termo ali, a numeração ali que representa a causa, a doença principal dos pacientes, e também reportando aí esses médicos que tinham que administrar alguns tratamentos com o kit COVID, mesmo sem autorização ou consentimento do paciente e também de familiares. E essa advogada, então, é ouvida no dia de hoje, e o empresário Luciano Hang, a princípio, é ouvido no dia de amanhã, e teremos desdobramentos provavelmente nesse sentido, trazendo aí à tona mais alguns problemas em relação à política e também a própria Prevent Senior, lembrando que a empresa ela cresceu mais de 14% durante o período da pandemia, e isso também pode trazer desdobramentos para o mercado. O presidente Jair Bolsonaro tem aproveitado aí um momento onde o ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, foi infectado com a Covid-19, né, entre outros membros da comitiva que esteve nos Estados Unidos, mas ele tem aproveitado aí o Covid do ministro Queiroga para defender o discurso anti-vacina, não só ele como outros apoiadores, principalmente aí com o argumento de que o ministro teria se vacinado, cumprido as medidas aí de distanciamento, uso de máscara, e ainda assim foi contaminado, e ele tem então utilizado esse discurso aí para inflamar aqueles que já são contrários à vacina. Isso também pode trazer desdobramentos, inclusive junto aí à STF, né, que já teve aí um posicionamento contrário a essas falas do presidente Jair Bolsonaro alguns meses atrás, e isso pode obviamente impactar o mercado, além da questão do negacionismo de vacinas, que tem prejudicado os Estados Unidos, por exemplo, com muitas pessoas não querendo tomar vacina e diversos novos casos e óbitos por conta desse ocorrido. Continuando aqui, ontem tivemos aí os parlamentares derrubando 9 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos de lei que já haviam sido aprovados anteriormente na Câmara e Senado. Entre os vetos aí derrubados pelos parlamentares, tivemos aí a prova de vida até o final de 2021. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado, né, esse projeto de lei que permite que até o final do ano aí não seja obrigatório a prova de vida para aposentados do INSS, e o presidente Jair Bolsonaro aí reforçou que esse veto era para coibir o pagamento aí de pessoas que tivessem ido a óbito, então por isso aí era necessário vetar. Mas o Congresso entende que a ida dessas pessoas mais idosas aí para fazer a prova de vida pode ampliar aí os casos de Covid, então mantido aí a possibilidade aí de não fazer prova de vida até o final de 2021 desses aposentados. Além disso, outro veto importante aí que foi derrubado no dia de ontem é em relação às federações partidárias para atuação no Congresso, que
pode com isso aí quebrar a cláusula de barreiras, né? Mas os partidos políticos podem se unir tanto no período eleitoral, mas principalmente depois ali numa coalizão para atuar durante os 4 anos em conjunto aí, a favor ou contrário ao governo que estiver aí a partir das próximas eleições. Então esses vetos aí são importantes e hoje ainda teremos, entre hoje e amanhã, outros vetos que são analisados, outros 3 vetos importantes, principalmente alguns deles aí que dizem a ver com a medida provisória MP de privatização e desestatização da Eletrobras, que pode também haver alguns desdobramentos nesse sentido, então vale a pena continuar de olho. Mesmo sem a aprovação aí da reforma do imposto de renda, né, que já falávamos aí na semana passada, que o relator disse que pode ficar somente para 2022 a votação aí do imposto de renda, da reforma do imposto de renda no Senado. Mesmo assim, na Câmara e no Senado foram aprovados no dia de ontem as mudanças aí para que a reforma do imposto de renda custeie o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família criado pelo presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe. Por enquanto, a utilização será via crédito suplementar para cobrir aí as mudanças, né, a ampliação do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Então, nesse momento aí, sem uma definição de onde virá esse recurso, que viria a priori aí da reforma do imposto de renda, o governo vai utilizar crédito suplementar, ou seja, utilizar, entre aspas, aí o cheque especial que está disponível, né, para cobrir essas despesas. Então isso também pode trazer incertezas aí fiscais e também mexer com o mercado financeiro hoje e nos próximos dias. Olhando um pouquinho aí para a economia de forma geral, nós tivemos ontem aí divulgação do Boletim Focus, que acontece aí toda segunda-feira, e principalmente aí as mudanças no Boletim Focus de ontem dizem respeito aí a continuidade pela 25ª semana consecutiva aí de avanço na projeção do IPCA, que já se aproxima de um acumulado de 8,5% para o final desse ano, e também esse aumento continuando pela 10ª semana consecutiva no ano de 2022, mostrando então essa projeção ainda de inflação um pouco mais alta, mesmo com os movimentos do Banco Central aí de aumento na taxa de juros para conter aí principalmente aí a inflação e o câmbio. O câmbio é outro ponto aí importante, que novamente tivemos alta para 2022 na perspectiva de câmbio, lembrando que 2022 nós temos aí eleições e normalmente em período eleitoral temos uma volatilidade muito maior no câmbio, então realmente aí são pontos que vale a pena ficar de olho. Continuando aqui, assim como já falávamos anteriormente, o petróleo chegou aí a níveis recordes, né, do preço do barril, chegando aí próximo dos $80, o Brent, que é a referência principalmente aí para a Petrobras, e isso traz aí preocupações, né, visto que os estoques lá nos Estados Unidos reduziram, e assim como nós falávamos ontem, o mundo, Estados Unidos, Europa e Ásia também vivem uma crise energética muito grande e, obviamente, aí alguns casos aí pode ser utilizado o combustível fóssil aí para geração de energia, mas isso acaba preocupando de forma geral, inclusive com empresas na China, com o governo aí reduzindo também a perspectiva e a utilização de energia para as indústrias, contendo um pouco o avanço das indústrias, e lembrando que nós ainda não chegamos no inverno no hemisfério norte, né, onde existe um maior consumo de energia, principalmente aí por conta do frio. Então teremos aí alguns desdobramentos ainda nesse sentido e provavelmente novos aumentos aí no preço da commodity. Um estudo aí da Standard & Poor's, da S&P, afirma aí que cerca de 60% das construtoras aqui no país atuam com forte alavancagem, né? Esse estudo aí foi motivado aí pela crise da Evergrande, que é a segunda maior incorporadora chinesa, e aí não conseguiu honrar alguns pagamentos, né? E tem risco aí de não pagar algumas das suas dívidas, fazendo com que o governo chinês injetasse aí bilhões de dólares aí no sistema financeiro lá da China.
E esse estudo, então, mostra que não é uma qualidade única da Evergrande, mas que 60% então das construtoras atuam aí com essa forte alavancagem e, óbvio, movimentos do mercado podem também gerar outros casos aí críticos como o da Evergrande. Não é um sinal de que isso aconteça, mas obviamente vale a pena ficar de olho e principalmente para você que investe ou que traz recomendação aí para alguns investidores, é importante ficar de olho nesse movimento. As saídas lá nos Estados Unidos, né, tivemos 2 presidentes regionais que são como se fossem diretores aí do Fed, do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Um deles anunciou sua saída e o outro sua aposentadoria antecipada após aí denúncias de negociações suspeitas aí desses e de outros dirigentes então do Fed, e isso aí aponta então falhas aí na regulação da SEC. A SEC é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos e o Fed, que é o Banco Central. Isso aí deve motivar algumas mudanças aí nesse sentido em relação daquilo que os dirigentes do Fed, os presidentes regionais, podem investir, lembrando que eles estão aí diretamente ligados a mudanças na política monetária e, entre aspas, poderiam ter aí informações privilegiadas em relação aos seus próprios investimentos. E o governo brasileiro volta a ampliar a emissão de títulos públicos, né? Tivemos aí uma redução na emissão de títulos públicos no mês de agosto, elevando um pouco aí o preço dos títulos públicos também devido à escassez, lembrando oferta e demanda, e a partir então de agora, essa semana, o governo volta aí a emitir títulos públicos para manter também o caixa em dia, aí olhando também para o ano de 2022, que é um ano onde se planeja uma menor arrecadação e um menor crescimento do PIB. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, o BNDES aí tem programado mais 6 leilões aí para os próximos meses aí na área de saneamento. Lembrando aí que o setor aí vive uma avalanche de projetos, né? Tivemos aí há mais de um ano a aprovação das mudanças aí na lei de saneamento, mas os projetos não haviam saído do papel, não haviam nem iniciado, mas esse ano aí diversos programas, leilões e projetos aí voltados aí ao saneamento, a nova lei de saneamento, começam a sair do papel e movimentam bastante o setor. Lembrando, não trazemos nenhuma recomendação de compra ou venda, trazendo apenas notícias aqui que podem impactar o mercado de forma geral. Especialistas aí têm se preocupado com a possível inadimplência na cadeia produtiva, que preocupa empresários também, e automaticamente essa inadimplência, uma empresa não pagando, né, o fornecimento de outras, podemos ter um efeito cascata que acaba aí impactando tanto no custo quanto em diversos outros problemas aí para a indústria. Então isso também pode movimentar bastante o mercado, com empresas cada vez mais exigentes no momento aí de escolha aí, de quem irão comprar e para quem irão vender. Ontem também tivemos a informação de que a Uzi Minas teve um problema com o forno que foi recém-consertado, recém-reformado, né? Foi um valor aí de cerca de 60 milhões utilizado aí, né, no momento para consertar esse forno, e a continuidade, né, a reforma dele agora, o conserto dele pode durar aí cerca de 150 dias ainda, movimentando também, deixando menor a capacidade produtiva da Uzi Minas. Então isso também pode movimentar o mercado de forma geral. Assim como falávamos anteriormente, a China tem segurado a sua produção em diversos aspectos aí, também por conta do aumento do custo da energia e da crise energética que afeta o país. E com isso aí já temos alguns fornecedores aí segurando e parando a produção. Fornecedores da Apple e da Tesla pararam a produção na China, e isso pode afetar
obviamente aí a quantidade de entrega da Tesla e também da Apple, né, duas empresas globais, afetando com isso a distribuição de outros produtos, aumentando também o custo desses produtos e aumentando a inflação a nível global, tudo isso podendo movimentar o mercado financeiro também. E as grandes redes de restaurante também se preparam para um aumento de preços, visto que a inflação para o setor de alimentos, né, para as empresas de alimento, grandes redes de fast food, foi de cerca de 13% no acumulado dos últimos 12 meses e, como a gente sempre fala, em algum momento o consumidor paga a conta. Esse valor aí deve ser repassado aí nos próximos dias, próximos meses aí para o consumidor final. Isso tudo, obviamente, impactando o mercado financeiro. Agora são 6h20 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Já temos as bolsas asiáticas fechadas, onde a China, ainda por conta das incertezas e por essa redução das indústrias chinesas aí com uma perspectiva obviamente aí de menor crescimento aí na China, terminamos aí com uma leve queda às 5h30 da manhã, as bolsas chinesas aí fechando com queda de 0,21% a 14.313 pontos. Ainda olhando para a Ásia, nós temos aí a bolsa Nikkei no Japão, que também fechou em nova queda de 0,19%, puxado aí por todo esse cenário em que vivemos, e a Nikkei fechou a 30.183 pontos. Já o restante das bolsas, mesmo com boas notícias aí vindo, por exemplo, em relação à recuperação da confiança do consumidor na Alemanha e outros aspectos aí que são importantes, elas estão em queda nesse momento, com perspectiva aí de ser um dia negativo para as principais bolsas globais. Nesse momento aí nós temos a Europa com receios, principalmente com aumento aí nas taxas de juros dos títulos públicos, né, as treasuries, como são conhecidas, isso afetando tanto as bolsas europeias como as bolsas norte-americanas. Além disso, aí as falas de Jerome Powell sobre a possibilidade da inflação durar um pouco mais do que estava previsto também impactam os mercados aí no dia de hoje, e hoje ele ainda continua seus discursos, então vale a pena ficar de olho. Nesse momento, 6h22, o DAX da Alemanha cai 0,80%, o CAC na França cai 1,30% e no Reino Unido a queda é de 0,40%. Pré-market dos Estados Unidos, como eu já falei, também é negativo, com o Dow Jones caindo 0,30%, S&P 500 caindo 0,60% e Nasdaq caindo 1,15% nesse momento. Índice Bovespa aí deve seguir essa queda aí das bolsas globais, principalmente acompanhando as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano e podemos aí com notícias do dia a dia ter uma mudança nesse viés, tanto para as bolsas globais quanto para o índice Ibovespa, que também aí pode ter o seu resultado alavancado por conta do cenário interno. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Então não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que as pessoas possam começar o dia bem informadas com aquilo que pode movimentar o mercado financeiro. Se você quiser, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Bons negócios, um bom dia e até amanhã.